Hoje a gente vai falar sobre um combo de traços que a gente pode desenvolver para potencializar a nossa capacidade de realização na vida, né? Eu chamo esse combo de pentágono da produtividade. É um conjunto de características que, quando eles estão presentes na mesma pessoa, essa pessoa ela se torna capaz de realizar qualquer coisa que ela se determine a fazer. Essa ideia do pentágono da produtividade é uma ideia original minha. Eu não estou trazendo isso de outros autores. Foi algo que eu concluí pensando em quais seriam aí os pilares do comportamento de uma pessoa que realmente é capaz de definir metas e alcançar as coisas consistentemente, né? Porque a produtividade ela sempre tem o fim de levar a pessoa a atingir metas, né? Mesmo que sejam metas de manutenção, como manutenção de saúde, manutenção do peso, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né? O que a produtividade tem a ver com metas e planejamento, né? A produtividade é o dia a dia da execução, é o que vai levar a pessoa a andar para frente, a realizar as coisas e não ficar chovendo no molhado, né? Sempre ocupado, sem render nada, né? Sem nada para mostrar depois de tanto trabalho. A produtividade é um termo guarda-chuva que engloba todas essas ferramentas que a gente pode usar para organizar o dia a dia, a rotina e colocar a mão na massa para fazer o que tem que ser feito para alcançar algum resultado, né? Esse resultado almejado é a meta. Então, o planejamento, as metas é a teoria, né? O que a gente visualiza, o que a gente quer. A produtividade é a prática, né? Se você não tem esses pilares da produtividade bem enraizados, a execução desses planos para você chegar onde você quer, né, atingir aqueles resultados que você busca, ela vai ficar meio capenga. E aí é possível que você não tenha fôlego para perseguir esse caminho todo até chegar na concretização da meta. Então vamos começar aqui a dar uma olhada em quais são esses pilares da produtividade. A persistência é talvez a característica mais importante para a conquista consistente de metas. Sem persistência é muito fácil desistir, né? Nós nos deixamos amedrontar por dificuldades, fracassos, desafios, conflitos, críticas alheias ou qualquer outra adversidade, né? A pessoa persistente ela sente a dor dos obstáculos, mas ela decide seguir em frente, ela decide insistir. E eu uso esse verbo decidir porque as pessoas gostam de enquadrar esse problema da persistência como uma questão de dificuldade. Isso vale para os outros pilares da produtividade também. Elas dizem, mas é muito difícil ter persistência. Mas não é difícil, é tudo uma questão de decisão. Então, se eu planejei ir para a academia todo dia às 7h30 da noite, e aí vai chegando lá pelas 7, eu me jogo no sofá e começo a assistir Netflix, e daí chega no horário da academia eu não vou, não é porque é difícil, eu fiz uma escolha. Não é porque fazer a escolha de ir para a academia é difícil. A gente tem que parar de caracterizar a persistência ou a disciplina como difícil. Não é difícil. Porque quando a gente descreve algo como difícil, a gente coloca um obstáculo ali que não existe. Porque o obstáculo da dificuldade, ele é real. A gente pode até ter a disponibilidade de enfrentar, mas ele existe, né? Ele não é uma imaginação. Eu, como pianista, tenho uma série de músicas que eu sei que estão além do meu nível, né? Que são difíceis para mim. E existem coisas que realmente são difíceis. Então, ficar caracterizando tudo quanto é coisa que é questão de escolha como difícil,
acaba limitando a gente, porque a hora que a gente explica a nossa falta de ação como consequência da dificuldade, é como se a gente estivesse dando uma desculpa válida, né? Porque dificuldade é real. Então, se eu não conseguir fazer algo porque é difícil, então tá tudo bem, né? É difícil. Existem situações em que a persistência vai confluir com dificuldade? Com certeza. Você pode estar tentando ser persistente em algo que é realmente difícil. Mas é importante manter em mente que, na maioria dos casos, não tem dificuldade nenhuma. É só uma questão de escolha. E a gente tem que parar de ficar dizendo que fazer a escolha é difícil. Porque em 99% dos casos não é, né? Como decidir ir ou não ir para academia, né? Vai ou não vai, não tem dificuldade nenhuma, né? Outra questão sobre a persistência é que ela precisa ser treinada para que ela não se torne teimosia. Algumas metas, elas acabam se mostrando infrutíferas, né? Ou algo diferente do que a gente imaginava. O ideal é simplesmente abandonar essas metas, ao invés de continuar insistindo em algo que não é ideal, né? A gente discutiu isso no vídeo A Arte da Desistência, como saber se é hora de desistir de uma meta, alguns meses atrás. O segundo pilar da produtividade é a motivação, né? Mas a motivação ao que eu me refiro aqui não é aquela que as pessoas esperam ter no dia a dia, né? Que na realidade não é uma motivação, mas uma empolgação, um entusiasmo, um fogo de palha, né? O que eu me refiro aqui é aquela motivação intrínseca, aquele tipo de motivação que vem de dentro e promove direcionamento e sentido às atividades. A real motivação, ela se baseia num motivo forte, uma razão específica para perseguir uma ou outra meta, né? É um erro acreditar que nós precisamos de motivação para tocar as atividades rotineiras, né? A gente discutiu isso algumas semanas no vídeo Pare de Procurar Motivação, né? Para o dia a dia, a gente precisa de disciplina. A motivação intrínseca nem sempre fornece aquele gás que as pessoas esperam sentir para colocar a mão na massa, né? Esse ânimo, na realidade, ele tá mais para empolgação do que para motivação. A pessoa realmente motivada, ela sabe por que ela faz o que ela faz, mas nem sempre ela tá a fim de fazer o que precisa ser feito, né? Para isso ela usa a disciplina, que é o terceiro item nesse pentágono. A disciplina, ela é o molho especial que lubrifica as engrenagens de pessoas altamente produtivas. É a disciplina, não a motivação, que garante que as coisas são feitas no dia a dia. A motivação, ela fica por trás, né, como um motivo que justifica a ação. A disciplina, ela garante que as coisas são feitas sem falta, né? Pensa lá num atleta profissional ou um músico, né? Esses profissionais precisam praticar arduamente, né? É um erro acreditar que, porque as atividades que eles fazem são excitantes e apreciadas por outros, né? Ou porque eles provavelmente amam o que eles fazem, que eles acordam todo dia com a corda toda para colocar 6, 8 horas ou mais de empenho na prática, né, daquele esporte ou daquela arte, né? Pelo contrário, muitos desses profissionais enfrentam dor, desafios, obstáculos, desânimos, e às vezes até com frequência. E mesmo assim, eles não deixam de colocar suas horas diárias ali. Como que eles conseguem, né? Disciplina. A disciplina garante que, faça chuva, faça sol, o que precisa ser feito será feito, mesmo que a pessoa não esteja com um pingo de vontade. E aqui também vale o que a gente falou sobre a persistência. Não é difícil, é uma escolha. Disciplina no longo prazo, como a gente já viu em vários vídeos aqui,
ela tem um efeito surpreendente, né? Pensa em tudo que você já quis fazer na vida, mas que você acabou não dando continuidade. Como seria a sua vida se você não tivesse se rendido ao desânimo, né? Ou qualquer outra coisa que fez você não manter essa disciplina? O que você teria conquistado se você tivesse tido a disciplina de simplesmente fazer o que tinha que ser feito, dia após dia? Se você pensar bem nisso, sem auto-engano, sem dar desculpa, né, as respostas podem te deixar boquiaberto, né? Quanto tempo já foi perdido na sua vida com inutilidades, né? Quantas vezes você cedeu a ganhos secundários ou vontades momentâneas até o ponto em que aquelas metas acabaram sendo abandonadas, né? Mas a disciplina ela não deve trabalhar sozinha. Assim como a motivação e a persistência precisam uma da outra, a disciplina entra junto mantendo a produtividade em dia, mas também se baseando nessas outras características. Disciplina isolada pode resultar num comportamento meio robótico, onde a pessoa faz muitas atividades, mas sem qualquer direcionamento, sem sentido, tarefas que não levam a nada, não constroem um futuro, não alcançam metas específicas. E isso leva a gente para o quarto item desse pentágono, que é a determinação. Muita gente confunde determinação com persistência, mas essas duas características elas são diferentes. A persistência, como a gente viu, é insistir, persistir, apesar de qualquer obstáculo ou adversidade. Determinação vem de meta. Uma pessoa determinada, ela sabe onde ela quer chegar, né? O contrário, a falta de determinação, é evidenciado pela ausência de objetivos de longo prazo, né? É o deixa a vida me levar, o vamos ver no que dá, o tocando e levando, né? Essa postura geralmente resulta em mediocridade, uma vidinha pacata, um emprego morno, estagnação, né? É importante não confundir determinação com visão ou simplesmente desejos, né? Uma visão é uma perspectiva ampla de como você deseja que a sua vida seja no longo prazo, né? As condições gerais que você quer criar para si mesmo e para sua família. E a gente discutiu isso no vídeo sobre a declaração de visão, né? Desejos, por outro lado, são aquelas coisas genéricas, como fazer mais dinheiro, ser bem-sucedido, ser reconhecido profissionalmente, etc., né? Desejar essas coisas não é ser determinado, né? Da mesma forma, desejos improváveis, como ser famoso ou qualquer coisa cujas probabilidades são ínfimas, também não torna ninguém determinado. A pessoa determinada, ela tem uma ideia clara do que ela está querendo criar para o seu futuro, mas mantendo os pés no chão e evitando generalizações como um dia é você fazer, né, isso ou aquilo, né, os superlativos como ser o melhor, o maior, o primeiro, etc., né? A determinação ela pode envolver desde metas bem pontuais e pequenas, como escrever um livro sobre XYZ, né, até metas maiores, como criar uma empresa que fatura tanto por ano, né? Cada meta, pequena ou grande, exige o seu planejamento e vai precisar das outras características para ser tocada e realizada. Então, a gente chega no último item aqui desse pentágono, que é o planejamento, né? Se a disciplina é um molho especial, o planejamento é a cereja do bolo, porque o planejamento ele é o toque mágico que faz as coisas funcionarem no dia a dia. Para planejar, é necessário conhecer a meta profundamente. Esse conhecimento ele evita uma série de contratempos que quem não planeja frequentemente acaba encontrando.
Então, isso vai evitar frustrações, obstáculos inesperados, porque conhecendo a meta, eles se tornam obstáculos esperados e você se prepara para eles. Você evita também a confusão que pode vir à tona, né, quando você quer alcançar alguma coisa, mas você não sabe direito o que você tem que fazer para tocar esse projeto até que aquele resultado seja alcançado. Desde escrever um livro até abrir uma empresa, né? Tem muita gente que se aventura em busca dessas metas, mas não se informou, ela não sabe direito como é que se faz aquilo, né? Ela às vezes até pode supor que ela vai aprender fazendo, ou que não precisa de nenhuma informação. Tudo isso vem lá da primeira fase do planejamento, né? Estudar a meta e saber bem como aquilo que você quer realizar é feito na prática, né? Como que se escreve um livro? Existem técnicas? Quais são elas, né? Existem estratégias para dinamizar a produtividade dessa escrita? Então, tudo isso faz parte dessa pesquisa que vem do planejamento. E a outra parte do planejamento, que é a organização da produção em si, é o que vai garantir que você saiba direitinho o que você precisa fazer no dia a dia para que ao longo de um período você construa de fato aquela meta. A concretização desse planejamento vai depender das outras características que nós vimos aqui, como motivação, disciplina, persistência e determinação. Então, no final das contas, a conquista consistente de metas no longo prazo depende do desenvolvimento sólido dessas 5 características. Sozinhas, elas podem conduzir você a realizações inúteis, né? Ou seja, ficar buscando metas que não levam a nada, ou apenas ficar patinando no molhado, fazendo coisas que não se traduzem em real progresso na sua vida, né? Mas juntas, elas formam esse pentágono da produtividade. Existem, evidentemente, outras características que fortalecem a capacidade produtiva, mas essas 5, elas trabalham juntas para criar uma pessoa que pode ser invencível, né? Uma pessoa que conquista tudo que ela quiser. Se você pensar bem, uma pessoa com esse grupo de característica, né? Salve coisas de força maior, não tem nada que segure ela, né? O que ela quiser, ela faz, né? Se você é novo no canal, né? Tem alguns vídeos aí sobre como desenvolver algumas dessas características, né? Mas eu vou colocar outros vídeos aí nas próximas semanas, ampliando mais cada um desses itens desse pentágono. Então, se você não está inscrito ainda, aproveita esse momento para se inscrever e deixa o seu like se esse vídeo foi útil para você. Um grande abraço e até a próxima!